Uma boa noite a todos que estão aqui na Casa Espírita, a todos que estão nos assistindo através do Facebook, do Instagram, do YouTube, todos que estão nos assistindo, uma boa noite, que Deus nos abençoe a todos. Divaldo Franco, grande Divaldo Franco, considerado o maior orador espírita, né? Está hoje com 90 e tantos anos e continua trabalhando. Numa palestra dele, ele fala que quando ele está passando por momentos de aflição, ele diz o seguinte: meu Deus, tem misericórdia de mim. Diz que naquele momento que ele diz isso, ele se sente como se fosse um refrigério, como se uma brisa fresca o dominasse. Então, gente, nesta noite, que nós possamos dizer: Senhor nosso Pai, tem misericórdia de todos nós. Permita, Senhor, que nós possamos ter uma reunião proveitosa. Que nós possamos sair daqui, após a nossa reunião, com algo que possa refletir a nossa alma, que possa nos ajudar a nossa caminhada aqui na terra. Jesus fala que aonde estiver reunidas 2 ou mais pessoas em nome dele, ali ele estaria. Então, que o excelente Filho de Deus, que é Jesus, esteja conosco nesta noite. Nos inspirando, nos intuindo, na presença dos Espíritos superiores. Que Deus nos abençoe a todos. Bem, eu gosto sempre de fazer uma introdução falando alguma coisa a respeito da nossa vida, que tem pessoas que às vezes estão vindo no centro pela primeira vez e passando por aflições. Então, uma primeira notícia que a gente passa para as pessoas: qual é a finalidade da nossa vida? Por que é que nós estamos aqui? Será que nós viemos buscar o progresso material? Somente isso, aproveitar para comer, beber, procriar, trabalhar, envelhecer e depois ir embora? Não. Os Espíritos nos falam que a finalidade da nossa vida é crescimento espiritual. Viemos aqui para desenvolver o nosso intelecto, o nosso moral, a nossa bondade. É para isso que viemos. E temos que aproveitar essa grande dádiva que é a reencarnação, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, nesta fase da humanidade. Uma outra informação que eu gosto sempre de passar é dizer para as pessoas: nós somos imortais. Que bênção a gente descobrir isso. Não vamos morrer nunca. Muitas pessoas com medo de morrer. Não tem esse medo. Porque a morte é só do corpo. O nosso corpo, ele é uma veste que envelhece, que estraga, sofre lá um choque, para de funcionar e nós saímos dele. E ele volta para o laboratório da natureza. Como está lá no Eclesiastes: tu és pó e ao pó retornará. E o espírito volta a Deus que o deu. Então, o importante é o espírito. Não que o corpo não seja importante. Nós temos que cuidar dele para ele durar bem. Cuidar bem mesmo. Mas o espírito é que é imortal. Que é o espírito? É esse que está falando, que está rindo, que está chorando, que está pensando. Esse é o espírito. O corpo é apenas uma ferramenta. Bem, feito isso, vamos falar no tema da noite de hoje. Eu coloquei como tema o Código Penal da Vida Futura. Ou seja, como funciona a justiça divina. A dos homens aqui na Terra, nós sabemos mais ou menos como ela funciona. A pessoa cometeu um crime, ele vai lá, ele é procurado, algemado, preso, é processado, julgado, fica condenado. É assim que funciona.
Mas é uma justiça que não repara. Se você matou uma pessoa, como é que você vai reparar? Você não vai trazer aquela pessoa de volta. Já a justiça divina é diferente. Ela visa reparar, visa restabelecer, harmonizar, para que aquele delinquente, aquele que cometeu o desatino, cresça, evolua. Porque essa é a finalidade da vida. Jesus fala para a gente, né? Sedes perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como é que nós vamos ser perfeitos somente com a vida? Nós já falamos que várias vezes, que todos nós aqui, com caríssimas aqui, com certeza, no mundo nosso aqui, são espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Por quê? Porque nós temos ciúme, inveja, raiva, mágoa, ressentimentos. Temos defeito. Se você tiver algum defeito, algum desses, é porque nós somos imperfeitos. O espírito bom, que é da segunda classe, já não tem isso mais. O puro nem se fala. Então nós somos da terceira ordem. Por isso estamos aqui nesse planeta de provas e expiação. As religiões, todas as religiões, todas elas, dizem que existe um Deus, Criador de todas as coisas. Dizem também que após a morte, nós vamos para algum lugar. Umas dizem até que nós vamos para o céu ou para o inferno, em definitivo. Outras dizem que a gente pode até renascer como animais. Mas todas dizem que existe um julgamento. Quando nós morremos, quando nós desencarnamos na linguagem espírita, nós passamos por um julgamento. E a doutrina espírita nos fala que realmente existe uma vida futura. E que essa vida futura depende do que nós fazemos hoje. Depende do que nós estamos fazendo. Jesus, quando foi embora daqui da terra, despedindo dos seus apóstolos, ele fala: é preciso que eu vá para que venha o Consolador. Se eu não for, o Consolador não virá. E esse Consolador vos ensinará coisas que não podeis suportar agora, e vos fará lembrar dos meus ensinamentos. Ele disse isso. Passaram-se os anos, o cristianismo depois se aliou com o poder temporal, com o Império Romano, né? Virou de oprimido a opressor, criou a Inquisição, perseguiu, queimou muita gente, cruzadas, né? Coisa dos homens da época. Nada disso foi ensinado por Jesus, mas os homens fizeram. É a evolução da humanidade. E chegou a hora, de repente, que a Inquisição foi perdendo força, que as ciências foram evoluindo, surgiu a imprensa, as liberdades foram... Então chegou a hora de vir o Consolador. Então no século XVIII veio o Consolador. Os espíritos começaram a se manifestar por todos os lugares. E Kardec, que era um pedagogo, um estudioso, ouviu falar naquilo, começou a pesquisar e verificou que aquilo ali era uma coisa fenomenal. Aquilo trazia ensinamento fantástico. E a partir de então, ele começou a acompanhar tudo aquilo, aquelas reuniões, né? Os médiuns. E então surgiu no dia 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos, com 500 e poucas questões na época. Depois, na segunda edição, ele completou 1019 questões. 1019 questões que falam sobre todos os temas da nossa vida, aqui na Terra e depois. Ele é um livro composto de 4 sublivros, vamos dizer assim. O primeiro livro fala de Deus, da criação. O segundo livro fala do mundo espírita, da relação nossa com o mundo espiritual, com os espíritos. Aqui no mundo espiritual. A terceira parte desse livro fala sobre as leis morais. As leis que regem, as leis da natureza, e regem a nossa vida. A quarta parte fala das esperanças e consolações, como funciona a justiça divina.
E desse livro dos Espíritos, Kardec produziu outros livros, 4 livros. Do primeiro livro, esse que fala sobre Deus e a criação, surgiu o livro A Gênese. Do segundo livro, que é O Mundo Espírita, surgiu o livro dos Médiuns, que fala sobre a mediunidade, sobre os espíritos. É o livro que fala como trabalhar com os espíritos. O terceiro, as Leis Morais, originou o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E o quarto livro, Esperança e Consolações, ele acabou gerando esse outro livro, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina. Então, é precisamente aqui que está esse Código Penal da Vida Futura. Esse livro aqui, na primeira parte dele, ele fala sobre o passamento, sobre a morte. Ele fala sobre o inferno pagão, o inferno cristão. Ele fala sobre o céu, ele fala sobre o purgatório. Ele fala sobre anjos, fala sobre demônios. E depois, numa outra parte, ele traz depoimento de espíritos. E nesse depoimento dos espíritos, ele traz 63 depoimentos de espíritos. 63. Vamos só contar aqui o que ele traz aqui. Eu acabei marcando aqui. Ele traz 18 depoimentos de espíritos felizes. Pessoas que foram boníssimas aqui na Terra, que aproveitaram bastante, e depois da morte foram evocadas por Kardec e contaram como estavam vivendo do outro lado. Ele trouxe 6 comunicações de espírito de condição mediana. Espíritos que não foram lá, mais ou menos na escala, nem muito bom, nem muito ruim. 6 depoimentos. Ele trouxe 10 depoimentos de espíritos sofredores, que passavam o sofrimento aqui na Terra. Ele trouxe 9 depoimentos de espíritos que suicidaram. É interessante que se lê isso aqui. Ele trouxe 5 depoimentos de espíritos arrependidos, de criminosos, pessoas que foram criminosas aqui na Terra, mas que já estavam arrependidos. Ele trouxe 5 depoimentos de espíritos endurecidos, aqueles espíritos mal aqui e continuam mal do outro lado. E trouxe também 14 depoimentos de expiações terrestres, quer dizer, elementos que sofriam desde o nascimento. Então, foi baseado nisso aqui, em depoimento de espíritos, que Kardec elaborou esse código. Vamos dar uma lidazinha, só para a gente materializar isso. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida, uma coisa que já existia. Não é um sistema substituindo outro sistema. Não é uma coisa que está substituindo outra que já existia. Em tudo ela se apoia nas observações, e são essas que lhe dão plena autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas mesmas que, partidas da terra, nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua situação feliz ou desgraçada. As impressões, a transformação pela morte do corpo, completando em uma palavra os ensinamentos do Cristo sobre esse ponto. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele construiu esse Código Penal da Vida Futura baseado no depoimento de espíritos. Não foi de um elemento só. Ele vai dizer aqui, preciso é afirmar que não se trata, neste caso, das revelações de um só espírito, o qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista, sob um só aspecto, ainda dominado por terrenos prejuízos. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo que pudesse deixar-se levar pelas aparências ou por uma visão estática, suscetível de ilusões e não passando muitas vezes de reflexo de uma imaginação exaltada. Estou dizendo isso, que não foi feito por um só espírito.
foi uma compilação de comunicações que vieram através de muitos médios. Kardec trabalhou com mais de 1000 médios que mandaram comunicações para ele. Então, baseado naquelas informações dos espíritos que batiam uma com a outra, o espírito contava o que ele estava passando, o outro contava o que ele estava passando. Então, ele, baseando naquilo, ele foi montando o Código Penal da Vida Futura. Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de tantos auxiliares, quer dizer, médios, disseminados pelo mundo, de sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la, observando-a, sem obrigar-se à crença pela crença de outro. Então, gente, foi montado através de depoimentos dos espíritos. Não foi de um só, não foi de uma pessoa que de repente entrou em transe, em êxtase, e foi para o mundo espiritual, viu as zonas infernais ou o céu. Porque tem casos assim, O inferno de Dante, Santa Teresinha também foi arrebatada e foi mostrado para ela regiões de sofrimento no mundo espiritual. Mas é uma coisa que ela escreveu, que Dante escreveu. Mas, na realidade, aqui nós temos de muitos espíritos que deram depoimento. Então, esse Código Penal da Vida Futura, ele é interessantíssimo a gente estudar ele, porque ele tem 33 itens. 33 itens. E nós aqui hoje não vamos passar isso aqui, não tem jeito. Nós vamos examinar só 2 ou 3. Então, vamos ver o que ele diz o primeiro item. O primeiro item. Olha só. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, depende disso. Depende da pureza dele, impureza. Ele vai sofrer... Nós vamos ver isso aqui mais à frente. Ele vai dizer aqui, a completa, última forma. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. Aí ele começa a falar, a soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, a das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. Lógico, E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais do que metade, ou um quarto, menos sofrerá. Então, gente, o sofrimento é de acordo com as imperfeições. Quanto mais imperfeito nós somos, mais sofremos. E aqui também. A gente observar, aqui também é a mesma coisa. Quanto mais imperfeições nós temos, quanto mais nós somos focados às paixões terrenas, aos vícios, mais nós sofremos. E assim vai acontecer depois. Ninguém vira santo depois que morre, e ninguém vira demônio. Todo mundo que passa para o lado de lá é o que é. Se eu desencarnar hoje, eu vou ser a mesma pessoa, só destituído desse corpo. Mas sair do lado de lá pensando como eu penso, agindo como eu ajo. De acordo com os conhecimentos, com as virtudes ou com as imperfeições que eu tenho. E é assim com todo mundo. Então, depende, a nossa vida do lado de lá depende da quantidade de imperfeições que nós temos. É o que ele fala aqui, Então, esse Código Penal da Vida Futura tem 33 itens. E aqui ele vai desdobrando o assunto. Eu vou agora para a última questão dele, a 33. Só para a gente ter uma ideia. A gente não perder muito tempo com ele aqui. O item 33 diz o seguinte: em que pesa a diversidade de gêneros e grau de sofrimento dos espíritos imperfeitos, isso tanto lá como aqui. O Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos. Então, pode observar, toda pessoa que comete excesso, na comida, na bebida, no trabalho, ele acaba adoecendo. Observe as pessoas que fazem uso de alcoólicos continuamente.
Observe as pessoas que comem desbragadamente carboidrato, carne, gordura. Mais tarde vai ter consequências. É diabetes, é problema de pressão alta e tantas coisas decorrentes disso. Né? E ele começa lá. Da ociosidade nasce o tédio. Né? A pessoa que é ocioso, que não faz nada, não aprende nada, consequentemente ele vai virando um zero à esquerda. Né? Sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Então, às vezes a própria falta já vai proporcionando sofrimento. E pode observar que o sofrimento às vezes começa aqui. A gente citando o caso, por exemplo, da bebida. A pessoa vai fazendo uso de alcoólico, fazendo uso de alcoólico, fazendo uso de alcoólico. Está chegando um ponto que ele vai, uma situação que ele não consegue nem trabalhar mais. Vai chegando um ponto que a própria família vai isolando. Vai chegando um ponto que ele entra num mutismo que ninguém mais pergunta nada para ele, e ele vai cada vez se degradando mais e mais, até atingir aquela fase de cirrose e um sofrimento terrível, ele acaba desencarnando. Vai para o mundo espiritual como alcoólatra. Correndo o risco de do lado de lá ele virar o quê? Obsessor. Porque a vontade de beber continua. E aí, como ele não tem mais o corpo para ele ir no bar comprar, ele encosta numa pessoa que tem a tendência de beber. E às vezes faz a pessoa virar viciado, porque ele precisa beber. E às vezes quando ele não consegue fora de casa, ele vai na família. Vai na família e encosta numa pessoa da família que tem tendência para beber. Um filho, um neto, e assim por diante. E o problema depois é que ele vai chegar um tempo lá que ele vai ser socorrido, ele vai se retirar dessa situação, que nada é permanente. Chega uma hora que ele vai ser socorrido. Ele passa uma temporada de recuperação, de reparação no mundo espiritual e vai reencarnar. E vai reencarnar com sofrimento, porque ele lesou uma área do seu corpo, estômago, o fígado. Normalmente ele vem lesado nessa área, tem área digestiva muito ruim. Muitas pessoas que nascem, desde jovem já começam com problema gástrico, digestão, funcionamento intestinal, tudo decorrência do passado espiritual. Não existe efeito sem causa. Aquilo que nós não achamos explicação nessa vida, a gente está em vidas passadas. Né? Terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Então ele pode, né, se libertar disso, por efeito da vontade. Porque existem duas coisas diferentes, desejo e vontade. Né? O desejo é uma coisa meio fraca, e a vontade é uma coisa firme. E Jesus fala, né, a cada um será dado de acordo com as suas obras, tanto na terra como no céu. E assim funciona a justiça divina. Eu vou pegar aqui o livro dos Espíritos, umas questõezinhas, só para a gente ter uma ideia aqui de algumas coisinhas a respeito de vontade e desejo. Né? Questão 909. Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelo seu próprio esforço? Porque muitas vezes nós achamos que nós não conseguimos nos livrar dos vícios. Quantas pessoas chegam e falam para a gente assim: olha, eu já fiz de tudo para parar de fumar, eu cigarro aqui, né? Mas não consigo. Mas isso aí, às vezes, ele tem aquele desejo de fazer isso. Só que ele se sente bem fumando, soltando aquelas baforadas. Então ele fala aquilo da boca para fora. Na realidade, ele não tem. Porque quando a pessoa tem vontade, principalmente quando ele faz aquela oração, ele pede a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que ajudem ele a sair daquilo. Ele quer sair, que ele vê que aquilo... Porque ele é um ser espiritual, ele não precisa daquilo. Né? Ele pode sair. Então, o homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços?
Os espíritos responderam: sim, às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos que se esforçam. Então nós temos vícios, todos nós temos. Uns são viciados em comida, outros são viciados em bebida, outros em drogas, né? Outros são viciados em sexo, outros são viciados em ajuntar dinheiro. São paixões, né? São imperfeições nossas que nós temos que nos livrar dela. Que nós somos seres espirituais. Nós não precisamos, né, dessas paixões. Né? O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar essas paixões? Resposta: se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque esta é a sua missão. Eles ajudam, mas desde que a pessoa tenha realmente vontade. Não desejo só. Porque o desejo é uma coisa da boca para fora. Eu tenho vontade para beber, mas eu não tenho força. Né? Eu tenho vontade de me afastar dessa compulsão por sexo, mas não tenho força. Mas, na verdade, ele acaba gostando da coisa e ele não tem vontade de ser daquilo. Se ele tiver vontade, ele pedir ajuda, a espiritualidade ajuda. Tanto que isso fala que quando você quer realmente, o universo te movimenta em seu favor. Aí o Kardec pergunta assim, o Kardec é um exímio perguntador. Ele fala assim, não existe paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? Quer dizer, está perguntando, não tem coisas que nós não temos força para superar? E os espíritos responderam, há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Acabamos de falar isso, né? Elas querem, mas estão muito satisfeitas do que não pode superar suas paixões e que seu espírito nelas se compraz, por consequência da sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual, vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, se o cara se compenetrar, que ele é um ser imortal, que ele não precisa de cigarro, que ele não precisa se empanturrar de comida, que ele veio comer para viver, não comer para viver, né? Olha, comer para viver, não viver para comer. Tem gente que pensa isso, né? A gente escuta as pessoas comentando a quantidade eu estava na sauna e a pessoa comentando que tinha comido o equivalente a 5 picanhas no churrasco que teve aí. Quer dizer, como é que vai ficar o organismo desse cara? Então, gente, se o elemento tiver vontade, a espiritualidade ajuda, mas ele tem que ter vontade. Né? Aí, muitas pessoas perguntam assim, poxa, mas espera aí, eu tenho que me tornar espírita para me livrar das imperfeições? Para me ir para um bom lugar depois da morte? Vamos ver, Kardec pergunta, vamos ver o que os espíritos responderam. Questão 982. Ele pergunta, é necessário fazer profissão de fé no espiritismo e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Ele pergunta isso. Se o cara tem que virar espírita para poder ter uma boa colocação no mundo espiritual. Para ter uma vida nobre. Né? E eles responderam, se assim fosse, todos que não creem ou não puderam esclarecer-se, seriam deserdados, o que é um absurdo. É o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre bem, qualquer que seja a via pela qual se conduz. Então, o importante é a conduta da pessoa. Você pode não ter religião nenhuma, mas você faz o bem. Você pode ser de qualquer religião, mas desde que você faça o bem. Então, o importante é isso. E o bem tem essa vantagem, nos livrar, inclusive, da influência dos espíritos. Porque quando você faz o bem, você atrai para junto de você espíritos nobres, para te ajudar a fazer o bem.
Consequentemente, os espíritos inferiores não têm acesso. Tanto que Kardec pergunta isso para os espíritos. Como nós podemos fazer para nos livrar da influência dos maus espíritos? E ele responde, fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Então, fazer o bem é o caminho. Por isso que Jesus fala, dê com a mão direita sem que a esquerda saiba. Faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizesse. Então, o bem é o caminho. Agora nós vamos voltar lá no Código Penal da Lei do Futuro, num itemzinho importantíssimo. Esse é importante. Nós vamos voltar lá no Código Penal da Lei do Futuro. Aqui. É o item 16. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta só. São precisas a expiação e a reparação. Então, vamos supor que você cometeu alguma coisa errada, muito grave, né? Então, para que aquela falta fique sanada, precisa de três situações. Primeiro, arrepender, expiar e reparar. Que não adianta você só se arrepender. A gente tem falado isso aqui. Aí fora você acredita que você se arrepende. O que nós entendemos por arrependimento? É aquele cara chorando com o lenço na mão? Isso às vezes não é arrependimento. O arrependimento, na visão dos espíritos, é mudança de conduta. Não vou fazer isso mais. Mudar a conduta. Então esse é o arrependimento. Se você não mudar a conduta, não adianta. Senão você vai lá, não acontece aqui fora, você vai lá, confessa com o sacerdote que você fez isso e aquilo, ele te passa lá algumas contrições, umas coisas, né? Quando você vai rezar lá, Pai Nosso, Ave Maria e tal, manda você confessar e você está limpo. Não é assim. Os Espíritos explicam que o mal que você fez, você vai ter que corrigir. Então, e surge o sofrimento por causa do mal que você fez. Todo mal que você vai surgir um sofrimento. E se você quiser se livrar, tem que reparar. Vamos dar um exemplozinho que está nos livros lá do André Luiz, no livro Nosso Lar. Lá tem uma situação de André Luiz, que foi médico aqui na Terra, mas era um jeito irracível, fazia uso de bebida, de comida demais, e aí, não, era um elemento problemático. E ele desencarna e passa 8 anos nas regiões umbralinas. E depois resgatado de lá, levado para o Nosso Lar. E lá no Nosso Lar ele começa a se recuperar, a trabalhar. E quando ele está mais ou menos equilibrado, ele queria saber da família, o pai e a mãe que tinham desencarnado. Aí os espíritos que cuidavam dele, que estavam acompanhando ele lá, falaram, sua mãe está numa esfera superior. A mãe dele era dona de casa e foi para uma esfera superior. Quer dizer, era um espírito bom, já teve merecimento para isso. Uma esfera superior é Nosso Lar. E ele queria conversar com a mãe. E então a mãe veio até ele. E a mãe tinha condição, e ele não tinha condição de ir lá, mas a mãe tinha condição de vir até a esfera que ele estava, que era Nosso Lar. E ele começa a conversar com a mãe. Ele pergunta pelo pai: mãe, e o meu pai? O seu pai, quando desencarnou, foi para as regiões de trevas, onde ele está junto com as 2 amantes. Ele tinha 2 amantes. Ele está lá. Mas, mãe, como é que vamos resolver isso? Como é que vamos ajudar ele? Filho, fica tranquilo que a justiça de Deus funciona. Já está planejado. Eu vou reencarnar e vou recebê-lo novamente como marido. E vou ser mãe das 2 amantes. Assim nós vamos restaurar. Então veja, a mãe, um espírito nobre, que era dona de casa. O pai era um cara negocista, mexia com dinheiro, banqueiro, cara do mundo.
tinha 2 amantes. Então vamos imaginar o que ele passou de ensinamento para essas 2 amantes. Os encontros deles, né? Praticamente coisas nobres, nada. Então, tanto que ele foi atraído para junto delas no mundo espiritual. Bom, a mãe encarnando, ele também ia encarnar, iam se encontrar um dia, iam se casar, e iam receber as 2 filhas. Menininhas, né? Frágeis. Ia cuidar com o pai. Aí, quando eu vi essa passagem, eu lembrei do meu filho mais novo, do nosso filho mais novo. Ele casou-se e recebeu 2 filhas, mulher. E os 2 trabalham, o marido e a mulher, né? Então, a hora o filho está com as filhas estão com o pai, ou com a mãe. E ele faz tudo o que tem que ser feito. Troca fralda, dá banho, penteia o cabelo delas, arruma tudo cacheadinho, bonitinho, né? Faz a papinha, a comida na boca e cuida. Então, eu fico pensando no pai do André Luiz com as 2 filhas, né? Ele ajudando a criar, a passar coisas novas, né? Diferente do que ele fez no passado. Lógico que ele não sabia disso, né? Mas estava cuidando para devolver, para reparar o mal que fez. Essas filhas iam chegar numa idade de adolescência, né? Talvez quisessem ir para a balada, né? Namorar já de 9, né? Então ele ia ter que ir lá corrigir, orientar, aconselhar. Então, isso é uma reparação que ele ia fazer. Então, a lei de Deus é a lei de amor. Ela procura reparar, diferente da justiça dos homens. E a expiação, gente, é sinônimo de sofrimento. Por exemplo, tem pessoas que, de repente, vai para São Paulo, ou aqui mesmo, de repente, vira uma esquina, um cara encosta lá um berro, perdeu. E te leva a carteira, te leva o celular. Você fica totalmente revoltado. Quem não garante que você, na reencarnação passada, fez a mesma coisa, nas estradas do mundo aí? Não foi assaltante. Deu a pancada, levou a pancada. Tem uma amiga nossa que frequenta a casa aqui, faz bastante tempo. E ela viajou numa sexta-feira, acho que eu até te contei isso aqui. Foi para a casa do irmão aqui no estado de São Paulo. Quando ela voltou no domingo, a casa estava limpa. Os ladrões entraram lá e levaram a televisão, os 2 computadores, que ela é arquiteta, com planejamento, com tudo. Limparam a casa dela, fogão, só não levaram a guardar as coisas maiores. Levaram o resto, levaram roupa, jogo que ela tinha levado. Então, eu sempre brinquei com ela, falei, Simone, isso aí é devolução. Ela falou assim, e é a 3ª vez que eu estou devolvendo. Que ela se beijou. Por que a vizinha não foi assaltada? Por que foi ela? Então, gente, é sofrimento. Decorrência, às vezes, do passado. Não estou dizendo que é o caso dela. Estou apenas brincando com ela, falei, porque na realidade ninguém fica com o que é dos outros. Você acaba devolvendo. Aqui mesmo, você às vezes engana uma pessoa num negócio e fala, enchi os bolsos, ganhei dinheiro com essa brincadeira, né? O cara levou na cabeça. De repente surge um problema, você bate o carro, ou fica doente, gasta com remédio, devolve. Por isso que nós devemos fazer as coisas certas. Devemos procurar fazer as coisas certas. Seguir aquele conselho de Jesus. Faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizesse. A gente sempre fala aqui para as pessoas, gente, nós estamos hoje colhendo o que nós plantamos ontem. Nós estamos colhendo hoje. Mas hoje nós temos essa grande oportunidade de saber de tudo isso. E plantar sementes douradas para colher dourados. Então, tudo aquilo que nós passamos aqui na terra de sofrimento, você pode ter certeza, como Deus é bondade, é justiça, é misericórdia, tudo aquilo que você passa é merecido, é necessário e é justo. Pode ter certeza, não tem injustiça aqui na terra. Às vezes você vê uma criança com 2 anos com câncer. Você fala, meu Deus, tão pequenininho com câncer. Mas quem é que está com câncer? É o corpinho ou é o espírito?
Aquele espírito é um espírito milenar, às vezes muito mais antigo do que nós. Vai lá saber o que ele fez, que aquele câncer é uma bênção para ele, está se limpando. E aí o pai e a mãe, muitas vezes foram parceiros, incentivaram ele a fazer as cacas, e às vezes estão hoje amparando. É a misericórdia de Deus, é a reparação, gente. Então, a justiça divina funciona. A gente olha esses políticos, né? Com corrupção, desviando dinheiro, enchendo as burras de dinheiro, comprando propriedade, fazendas, isso e aquilo. Ah, se eles soubessem disso, que eles vão ter que devolver tudo isso. Que a reencarnação deles próxima pode não ser lá muito boa. Mas a grande maioria não sabe. Então, gente, nós estamos sabendo disso. E sabendo disso, vamos aproveitar essa encarnação. Não, aquilo que vier, vamos enfrentar. Que tudo passa. Aquilo que a gente fala aqui, está muito bom, está beleza, o relacionamento está bom, o emprego está bom, a saúde está boa, mas vai chegar uma hora que vai surgir algum problema. E na hora que surgir, vamos enfrentar, não tem outro jeito. Porque se ficar tudo do jeito que está, a gente não cresce. Então vem a dificuldade para a gente crescer, a gente evoluir. Passa por aquela situação, você vai lá e pede, você implora, você chora, você reza, você vai no padre, você vai no pastor, você está aprendendo, você está ganhando humildade. Então tudo faz parte da vida. Não vamos nos revoltar com as dificuldades. E se nós fizermos as coisas certas, passa mais rápido. Então, fica aí apenas uma amostra, o assunto é vasto. São 33 itens e eu fiz de 2 ou 3, mas o assunto é vasto. Lembre-se, fez o mal, só arrependimento não basta. Nós vamos ter que reparar. Se não for nessa, se for nessa, melhor. Se nós tiver consciência disso, que nós prejudicamos uma pessoa, nós somos culpados daquela pessoa perder o emprego, ou de uma separação. Se você puder reparar, repara. Se você matou alguém, não dá para devolver a vida do cara, mas pode ajudar a família dele. Se você abortou, que agora eu abortei, né? Tem jeito de voltar atrás? Não tem. Vai apadrinhar crianças, vai ajudar os sobrinhos, vai fazer o bem. Que o bem que nós fazemos reduz o mal que nós fizemos e às vezes apaga. A lei é de amor. Deus é misericórdia, Ele quer que a gente melhore. E a gente vai melhorar, porque é a imposição divina. Então, gente, eu acho que eu passei um recadozinho, essa conversa aqui, semanal, onde eu agradeço a presença de todos, agradeço os bons espíritos que aqui estiveram, fluindo sobre nós uma energia boa, para que quando nós sairmos daqui, retornarmos para os nossos lares, nós possamos ir mais leves, mas também com coragem, com força, para continuar combatendo o bom combate, para continuar caminhando pelos caminhos de Deus, para continuar a brilhar a nossa luz, porque todos nós somos luz. Precisamos fazer que ela brilhe mais. E para brilhar mais, é envolver com o bem. Então, nós vamos agora fechar os nossos olhos. Lembrar que Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Todo aquele que me segue jamais andará em trevas. Então vamos pedir a Jesus que abençoe a todas as pessoas que estão em casa nos acompanhando, que abençoe os nossos familiares que estão em casa, que abençoe os enfermos, que abençoe aqueles que estão caminhando pelo mundo, desempregados, envolvidos com vícios. Todos somos filhos de Deus e pedimos a bênção de Deus para todos. Que as energias divinas, aonde o nosso pensamento alcançar, possam chegar,
como um refrigério, como uma brisa suave, refrescando a nossa alma, nos enchendo de esperança, de confiança em Deus e de paz. Em nome de Deus, Senhor das nossas vidas, nós damos por encerrado a nossa reunião deste domingo. Fiquemos todos na paz do Senhor. E assim seja.